Primeiro eu quero agradecer o convite e, além de eu me sentir lisonjeada de ter sido convidada, eu estou achando maravilhoso assistir essas apresentações aqui, como espectadora, né? Deixa eu dividir aqui minha tela, compartilhar. Vocês estão vendo aí a apresentação? Tá carregando aqui. Já entrou. Acho que agora entrou. Tá. Isso. Pode ir. Só para dar um pouco de contexto, como eu falei, né, eu acabei mudando um pouco não, muito a área que eu atuava, e E aí eu acabei vindo para o Canadá, que imagina, um país da América do Norte, hipercapitalista e etc. E eu tive algumas decepções durante o meu curso aqui, né? Porque eu achei que ele fosse mais focado para a área social, e no entanto era para tudo, no final das contas, e tudo bem, só que o peso maior eu achei que estava mais para o business, e não é muito a área que eu quero atuar com pesquisa em design, né? Então, assim, eu vou apresentar aqui o que foi o resultado disso, que foi também uma tentativa de quase que uma maneira de passar um recado também para a academia, sabe? Porque eu ainda estou nesse meio, né? Eu ainda trabalho lá, sou pesquisadora, então é a forma como eu enxergo e como eu atuo dentro do design. Então, eu vou começar, assim, eu vou tentar ser bem breve para a gente ter tempo de bater um papo depois. E vou começar falando de alguns números, né? Eu vou pegar aqui minhas notas para ser bem objetivo. Em 2018, mais de 6 mil pessoas foram mortas pela polícia no Brasil. E a maioria das vítimas foi morta pela única razão de serem homens negros e moradores de favela. Então, assim, vamos começar do começo, né? O que é favela? E, assim, para mim é um território de pluralidades, né? É uma questão muito complexa, né? Você falar simplesmente favela, está envolvendo um monte de assuntos e de coisas e comportamentos. Então, assim, como ela pode ter muitas interpretações e significados diferentes, eu vou pedir licença aqui. Eu não sou favelada, não sou cria de favela, mas vou pedir licença para passar um pouco da minha visão sobre isso. Para mim, a favela é um lugar de contrastes, né? E de muitas belezas, as convencionais e as não convencionais também. É um lugar de terrenos acidentados e, ao mesmo tempo, de muito afeto, muita cooperação. É um lugar onde a alegria e o medo vivem juntos também, e assim, na mesma proporção. Também tem a questão da informalidade, da espontaneidade, que estão sempre presentes, não importa o que. E seus moradores são muito criativos e engenhosos. E eu acho uma coisa espetacular, assim, o que eu vejo de, de como, quando a gente está numa crise, como a gente fica criativo, né? A gente acha soluções, já que quando a gente não tem com quem contar, a gente acaba nós mesmos criando essas soluções. E que eu acho que é uma potência muito forte, assim, da favela. O problema é que nem todo mundo enxerga a favela, né? Da mesma forma que eu, ou que vocês, talvez. Quando se fala em favelado, a gente normalmente usa como um termo depreciativo. A gente não, eles. E isso é um problema, né? Uma população inteira vivendo nessas dimensões geográficas que é estigmatizada. E, assim, eu vejo pessoas que preferem usar a palavra comunidade e como um eufemismo, né, para se falar de favelado. E, assim, na pesquisa que eu fiz com favelados, eu tomei a decisão de usar esse termo, porque a gente precisa tirar esse estigma, né, se a gente está falando de narrativas, enfim. Por que não usar favelado? E existe uma consequência muito significativa dessa narrativa, que é a criminalização dos favelados, né? E quando isso acontece, eles são removidos de toda a sua humanidade, né? Do seu direito de viver. E aí eu vou falar um pouco aqui sobre outros números, né? A população de favelados no Rio ela é muito significativa. O Rio tem mais de 1.000 favelas e quase 1,5 milhão de residentes, né?
E aí, ao mesmo tempo, você vê aqui o que essas narrativas que a gente tem hoje criam. 51% das pessoas pensam na palavra drogas e violência quando se fala em favela. E 57% dos brasileiros não contratariam um favelado. E aí eu vou falar mais à frente sobre esses impactos, né? O Brasil é o terceiro no mundo em população carcerária. Então a gente tem, assim, a nossa forma de encarar os problemas é simplesmente a punição, né? E aí você acaba lotando as prisões, não existe nenhum tipo de reparação e aí você vê aqui, né, quais são esses contrastes. 76% dos mais pobres são negros no Brasil. E aí, se você comparar com as vítimas da polícia, 76,2% são negros também. E dos 727 mil prisioneiros que a gente tem no Brasil, 64 são negros. Então, assim, a grande maioria da população que é marginalizada também é negra, né? Mas aí, enfim, você deve estar pensando agora o que que isso tem a ver com design, né? Esses números todos que eu estou mostrando. E assim, eu acho que já até foi falado aqui, mas na minha perspectiva também, o design ele pode nos ajudar com uma abordagem diferente, né? A gente tem problemas que são antigos, que já foram tratados com outros processos e outras ferramentas, e eles continuam aqui, né? Então, o que que a gente pode de novo, né? Eu acho que o design traz esse diferencial. Não que eu acho que o design seja o que vai salvar o mundo, mas é uma perspectiva diferente. A gente consegue combinar métodos, enfim. E o design, ele assim, ele está muito relacionado à capacidade humana de ser transformador e criativo no mundo, né? Então eu coloquei essa frase: toda a comunidade pratica o design de si mesma. Então a gente está o tempo todo atuando como designer. Eu tenho essa perspectiva de que todo mundo pratica isso e a minha forma de praticar o design é com essas pessoas também que não têm o título de design, mas que, no meu ponto de vista, também são. E tem uma outra questão também, que é o projetar as ferramentas, né, que o design projeta, a gente está propondo maneiras de ser, né? Então a gente tem que ter na nossa consciência de que o design é sim uma disciplina política, necessariamente, né? O problema é que as pessoas que estão moldando o que é o design e quais são essas ferramentas disponíveis para a gente utilizar, são essas pessoas, né, que são da D-School, como foi apresentado anteriormente, né, explicando sobre o Design Thinking, a origem, né, do Design Thinking. O pessoal, esse Roger Martin, por exemplo, que é aqui do Canadá, que fala muito do design focado nos negócios. E aí essas ferramentas todas de inovação que a gente tem são criadas por essas pessoas que nunca estiveram aqui, nesse território, por exemplo, né? Ou aqui, pessoas que nunca perderam um parente numa enchente, num deslizamento de terra, ou que nunca precisou dizer para o seu filho carregar o recibo do seu iPhone no bolso, porque se a polícia pegar ele acha que ele roubou, sabe? Então são realidades muito discrepantes, né? Como é que a gente linka uma coisa na outra, né? E como designer, como eu falei, eu não acho que eu seja uma especialista, né? Como se o meu título me permitisse que eu pudesse consertar tudo. Eu acredito que o meu papel é de engajar e facilitar essas conexões, porque todos nós, como diz o Arthur Escobar, todos nós somos tecedores e reparadores da malha da vida. E eu me inspiro no design para o pluriverso, que é do Arthur Escobar, no design autônomo e no design de transição, para desenvolver a consciência da historicidade do design convencional, né, da onde ele vem, para quem ele foi criado, para ajudar a pluralizar essas histórias todas, criar espaço dentro das instituições para outras formas de existência ou resistência, que é o que eu estou fazendo dentro da academia, cultivar colaborações simétricas, então não tem essa questão de eu sou especialista e
e eu vou pesquisar e todo mundo da favela vai ser o meu objeto de pesquisa, né? Acho que todos pesquisam junto comigo. E, além de tudo, promover diferentes formas de pensar sobre a vida e as relações humanas e não humanas. Então, assim, a minha abordagem é um pouco diferente do que normalmente se diz do design thinking, né? Que ele é centrado no ser humano. A forma como eu atuo com o design, ele é centrado na vida, né? Humana e não humana. Ainda mais que, assim, lidando com projetos com populações indígenas, eu, eu tenho... Aquilo abriu a minha cabeça, eu tenho uma outra perspectiva agora do que é a vida, né? Então, como é que a gente pode construir pontes entre diferentes mundos e diferentes tipos de conhecimento? Na minha cabeça, isso tem que ser com uma orientação ético-política de aprendizado, considerando a diversidade do mundo, né? Como é que o conhecimento da academia ele é válido junto com o conhecimento de quem não está na academia, do favelado que não está na academia, por exemplo, sabe? Como é que a gente pode trabalhar junto e como é que onde nosso conhecimento se encontra para fazer essas mudanças, né? Então, assim, eu acabei indo para a favela para tentar entender como é que a gente podia fazer isso. E aí eu cheguei no Rio, né, para fazer a minha pesquisa, sem muitas ideias, assim, muito literais, né, do que eu queria fazer. Eu queria muito era conversar com as pessoas, ouvir o que elas tinham a dizer, quais eram os problemas ou as soluções, ou o que tinha de bom, o que tinha de ruim, né? Porque eu não queria que fosse só uma pesquisa acadêmica para ser bonita. Ah, olha, ela foi fazer pesquisa em favela, né? Mas eu estou lidando com pessoas, né? Eu quero que a gente encontre soluções juntos. E eu não vejo como uma separação, né? O projeto que eu estou fazendo, ele também é para mim, porque eu quero estar num mundo melhor, onde não tenha essa diferença, né? Então, assim, para mim não tinha muito essa questão de ego. E aí eu queria entender como é que a estrutura da pesquisa acadêmica, ela tinha que se adaptar às pessoas, a esses moradores de favela, né? E não eles terem que se adaptar às regras da academia. Então, assim, foi até deu um certo trabalho, né? Negociar isso com a academia, né? O que eles precisavam, o tipo de referências que eles precisam, referências acadêmicas para validar um determinado tipo de conhecimento, né? E eu, assim, eu estava lidando com a teoria também, mas mas eu queria muito mais o conhecimento empírico, né? O conhecimento tácito que existe nas favelas, né? E então essa busca na conexão de relacionamentos, na construção de relacionamentos, se tornou realmente um imperativo, né? Nesse projeto. E assim, as favelas, bem ou mal, elas compartilham de um perfil, de um ecossistema social em comum, né? Onde os padrões de opressão estão sendo concentrados e são muito mais visíveis. Então, a oportunidade de entender as demandas não só das próprias favelas, mas da sociedade como um todo, porque o Rio de Janeiro, as favelas estão no Rio de Janeiro, e no Brasil, e no mundo. E se relacionam com os territórios que estão fora dela. Então, assim, criar soluções para a favela também é criar soluções para a sociedade em geral, né? E assim, na favela a gente tem pessoas que estão sendo privadas de seus direitos humanos e que estão morrendo porque são pobres e negras, simplesmente, né? E aí vem a pergunta: por que o sistema está empurrando a população pobre e negra para suas margens, né? E aí, assim, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, eu imagino, seja o racismo. Mas, para mim, isso era uma coisa muito superficial, uma resposta muito superficial. Eu queria achar alguma coisa que fosse além disso, a raiz do problema de fato. E eu queria saber não só como isso está acontecendo, mas por que isso está acontecendo, né? Então, assim, conhecer qual é a raiz do problema é o primeiro passo para essas mudanças disruptivas. Então, assim, comecei a me conectar com as pessoas e aí, assim, com esse ambiente muito informal das favelas, os nossos encontros eram geralmente mesa de bar. Então,
como a Alessandra falou, né, que é boa de copo, talvez seja muito útil numa pesquisa na favela, ou no Rio de Janeiro, de forma geral, né? Então, eu fiz várias reuniões em vários bares, fui em festa na laje, brinquei de The Voice com as crianças, fiz mais reuniões. E, assim, e eu posso ter colocado de uma maneira aqui até divertida, mas isso era muito crucial para mim, né? Porque essa pesquisa é sobre a vida dessas pessoas, então essas conexões elas iam muito além do que só um relacionamento entre pesquisador e pesquisado, vamos dizer. Não era isso que eu queria, né? E assim, e como pesquisadora, ter essa experiência, né? Abraçar o desconhecido, fazer essas descobertas, sair do meu lugar comum, construir relacionamentos que são com outras dinâmicas, né? Do que a gente normalmente está acostumado e entender diferentes modos de vida, foi uma coisa muito importante para mim, né? E, e foi importante também para entender que essa questão que o Design Thinking fala muito sobre empatia, sim, ela é essencial e ela é muito importante, mas me fez pensar que a empatia ela chega só até um determinado ponto, né? Existe um limite, porque eu me colocar no lugar do outro não quer dizer que eu vou saber o que é estar no lugar do outro, né? Mas respeitar e ouvir para a gente construir alguma coisa junto, né? Eu não nasci nem fui criada em favela e eu entendo que não, assim, não há forma de eu sei o que é morar numa favela até um determinado ponto. Além disso, só os moradores vão saber. Eu nunca vou saber o que é isso, né? Então eu preciso levar isso em consideração enquanto pesquisadora e enquanto uma pessoa responsável que está construindo esses relacionamentos, né? Então, eu nunca poderia fazer essa pesquisa sozinha, sempre trabalhando com outros pesquisadores, com diferentes tipos de conhecimento além do meu, né? E aí, depois disso tudo, e depois de 2 meses e meio fazendo várias reuniões, eu consegui reunir um pessoal de várias favelas diferentes para compartilhar o conhecimento deles e terem ideias juntos, né? E aí os resultados foram muito interessantes. Um dos grupos aí, como vocês podem ver na imagem, ele criou realmente um mapa do sistema com os seus diversos atores, que são as diferentes cores dos bonequinhos, e como se compõe o relacionamento entre eles, né? Quais são as dinâmicas de poder aí entre esses atores, né? Um outro grupo achou que era mais interessante entender como é que a gente chegou onde a gente está, né? E aí fizeram uma linha do tempo para entender o que foi acontecendo ao longo do tempo para a gente estar nesse momento hoje, né? De violência, de preconceito e de falta de poder das próprias narrativas, né? De quem está dentro da favela. E aí, junto, a gente chegou nesse diagrama do sistema, que foi a partir desses exercícios, né? Para poder entender qual é o impacto da marginalização das favelas, né? Porque, aí, de novo, para a gente começar a criar soluções que sejam realmente disruptivas, né? Que sejam inovadoras, a gente precisa entender onde a gente se encontra, o que está acontecendo, uma visão um pouco mais sistêmica, né, um pouco mais distanciada, para entender quais são essas interferências que a gente precisa criar nesse sistema, né? E aí eu vou listar aqui um pouco o que tem um impacto direto na vida cotidiana das pessoas por conta do sistema como ele é. Acho que depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode voltar e falar um pouco mais sobre essas dinâmicas de poder aqui do diagrama. Mas eu vou listar aqui esses impactos, os principais, né? A falta de CEP, né? E ela pode ter muita consequência para a população. Ela diminui a chance de ser contratado, como a gente viu, né, nos números que eu mostrei. Ela impede as pessoas de terem empréstimo do banco, por exemplo, e começarem seus próprios negócios, já que elas muitas são excluídas do mercado de trabalho, né? E limitam até assim a receber alguma coisa na sua casa. Assim, vocês devem ver aí gente carregando cama, guarda-roupa, né, nas costas para poder levar para casa.
E falta de saneamento básico, né? A gente não tem investimento público em saúde pública nesses territórios, e aí uma consequência disso é essa disparidade enorme de expectativa de vida, né, entre bairros diferentes. Pode chegar até 10 anos de diferença. Você pegar uma favela que tem um saneamento básico muito precário do Leblon, por exemplo, na Zona Sul, chega a 10 anos de diferença. Transporte também, que serve para conectar as pessoas a oportunidades e recursos também. Quando você priva, né, uma determinada comunidade de transporte público, também é um instrumento de marginalização. E além do transporte ser caro, você leva muito tempo viajando, e teve alguns anos nessa questão de mudarem as linhas e não ter mais ônibus direto de quem mora longe, e isso acaba impactando muito na saúde, no bem-estar das pessoas, né? Leva estresse e etc. A falta de informação e falta de educação adequada, né? Quando a gente não tem, e isso não só na favela, estou falando de forma geral, assim, na sociedade como um todo. Quando você tem falta de uma educação adequada, é difícil você desenvolver mentes críticas, né, para a gente entender qual que é o problema e tentar modificar a nossa realidade, né? Então você tem cidadãos menos participativos, e a falta de informação, aí são duas partes, né? A falta de informação de quem está marginalizado é um problema, porque fica complicado para eles defenderem seus próprios interesses. E, de um ponto de vista mais amplo, o que acontece é essa narrativa de exclusão, né? O acesso que as pessoas têm de informação das favelas, ele é restrito e limitado. Então, se criam essas narrativas de que quem mora na favela só tem bandido, não presta, tem que morrer, enfim. Essas coisas que a gente já sabe. A outra questão é a definição de um inimigo específico da sociedade. Nesse caso é a guerra às drogas, né? Essa narrativa, ela desensibiliza a sociedade da concepção de favelas, e a consequência é a desumanização desses favelados, né? Então, assim, quando você não é considerado humano, você é removido de todos os seus direitos, inclusive o direito de viver. E assim, para entender por que esse sistema de marginalização está sendo o tempo todo reforçado e por que é tão difícil de mudar, eu fiz uma investigação histórica baseada no que o pessoal tinha feito na oficina, e aí eu coletei muito mais informação e encontrei alguns fatos que ajudaram a esclarecer um pouco tudo isso, né? Primeiro, a colonização, que reforçou uma hierarquia vertical e estrita, né? A escravidão, a falta de políticas públicas após a abolição, muito pelo contrário, né? Não só não tinham políticas públicas para incluir essas pessoas, mas existiam leis para reprimir, né, tudo que expressões culturais de raízes africanas, o incentivo à migração europeia, né, que eles queriam embranquecer a mão de obra. Então, o governo lançou vários incentivos para a população europeia ir para o Brasil e virar a mão de obra produtiva, né, do país. Além disso, a gente tem agora esse retorno da mentalidade conservadora, que está relacionada ao nosso passado também, a ditadura militar, privilégio branco e o patriarcado ameaçados, né, com as pessoas tendo mais voz de grupos considerados minorias. E circunstâncias econômicas e políticas do passado e do presente, né, que as pessoas comparam muito. Esse é o contexto brasileiro, né, que eu estou falando aqui, mas eu aprofundei ainda mais a minha investigação e adaptei uma ferramenta que é de futuros para entender um contexto global, que aí eu peço perdão, eu não tive tempo de traduzir esse mapa, mas isso é um método projetado não necessariamente para prever cenários futuros, mas para criar espaço para transformação, né, que são os futuros desejados. E é também uma forma da gente entender quais são esses problemas que são tão complexos, né? Eu precisava de um tema que não fosse focado só
nos sintomas superficiais, né? Nos problemas que a gente tem hoje que são mais fáceis de resolver. Eu queria ir muito mais além. Então, assim, isso eu acho que a teoria U, inclusive, bebeu dessa fonte, né? Acho que quem divulgou chama Causal Layered Analysis. Eu não sei o nome em português, mas o pessoal normalmente se vê isso como um iceberg também, como a Alessandra mostrou na teoria U. E eu fiz metade desse exercício, né? Porque o iceberg, assim, na teoria você desce até ali o pontinho mais profundo e depois você começa a emergir. E no CLA também, né? Nessa ferramenta. Só que eu tinha um tempo limitado, né, para minha pesquisa, e eu acho que seria uma segunda etapa fazer do pontinho lá mais profundo para cima, né, que a gente fazer uma mudança radical em qual é a raiz do problema para a gente tentar fazer criar futuros desejados, né, tentar criar mudanças que são culturais, que são mais profundas do que um probleminha específico aqui e outro ali, que é uma visão um pouco mais sistêmica, né, dos problemas. Então, assim, aqui no topo, você tem os problemas que são mais superficiais, que a gente está vendo aí nos jornais, no dia a dia, né? Fake news, o Brexit, a volta do populismo, os algoritmos reforçando crenças, né? Consumismo, etc. Aí você vai para um segundo nível, que é mais... está um pouco mais escondido, né? Que são os sistemas que formam a sociedade onde a gente vive, né? Então, assim, sistemas políticos, né? O neoliberalismo, o capitalismo. E aí eu fui colocando também, usando sinais e tendências que a gente tem hoje para entender o que está florescendo nesse momento, né? Depois a gente vai para um nível um pouco mais profundo também, que são as verdades que a gente assume, né? Que a gente nunca questiona, a gente assume que aquilo é aquilo mesmo e aquilo molda, né, os nossos desejos, os nossos valores, né? Então, a mentalidade da escassez, né? O paradigma da escassez, por exemplo. A gente achar que não tem para todo mundo, então eu vou acumular para garantir o meu. E isso é um dos principais problemas que a gente tem, o principal, eu acho, eu acredito, né? Hoje na sociedade global, né? E aí eu cheguei na síntese de tudo isso, que é essa ideia do opressor e do oprimido, né? Ou do vencedor e do perdedor, principalmente a partir do neoliberalismo, né? De que você é um indivíduo com liberdade e aí você vai trabalhar e vai ser o vencedor, a coisa da meritocracia. Só que as coisas não são bem assim, né? Essa visão dicotômica do mundo, ela é muito restritiva, né? Ela é muito ignorante. Aí a gente não consegue imaginar nada para além disso, né? O que tem fora? Assim, o Paulo Freire já dizia, né? O sonho do oprimido é virar o opressor, né? Porque é a referência que a gente tem. A gente assume que o mundo funciona dessa maneira. E aí, assim, investigando tudo isso, eu cheguei a uma palavra que ela é muito forte, que é o medo. Ela é uma emoção muito persuasiva e ela é capaz de cegar a gente, né? As nossas reais necessidades, nossos desejos, cria resultados que a gente não quer, que a gente acredita que quer, mas não quer. E a gente vê hoje na sociedade como é que ela não está funcionando bem para ninguém no final das contas, né? Por causa do medo, as pessoas colocam segurança acima da liberdade, né? Idealizam o passado, na ditadura que era melhor. E aí a gente... Jananda, Oi. eu só queria fazer um pouco, meio que uma recapitulação aqui. Primeiro, comentar, porque assim, eu acho que agora o que a gente pode pensar um pouco é como que o que você está apresentando a galera consegue hackear, né, e usar no seu projeto, né? Eu acho que quando você fala, por exemplo, nesse processo do design thinking, lá no começo, que é uma coisa voltada para negócios, e aí como você pega isso e adapta para um objetivo seu, né? Então, acho que tem
muito essa potência na história do seu processo É o de próximo slide, hackear eu vou coisas. falar. Não, beleza. É esse ponto e um comentário, né, relacionando um pouco com o que a Aleca falou, de como que é interessante quando você torna a coisa visual. Né? Então, acho que esse penúltimo diagrama que você mostra lá Esse, antes, aquele que é o resultado da oficina. esse. Isso. Eu lembro que a gente, numa conversa, uma vez eu falei assim, cara, eu acho que eu fiz isso num quadro branco, porque era um encontro do A Rocinha Resiste e eu fazia questão que tivesse toda quarta-feira, e aí teve uma quarta-feira que foi só uma pessoa, e era alguém que não era da favela e que não era nem do Brasil, era um italiano fazendo trabalho voluntário aqui. E aí, tipo, começou a me perguntar, cara, me explica aí, essa coisa aí de favela, Rocinha, me explica. E aí a gente foi conversando, e como a Leca falou, né, eu gosto de usar a facilitação gráfica, e aí eu fui criando umas setinhas, os bonequinhos, os ícones, como a galera fez lá naquela cartolina que você utilizou na oficina, né? Então, assim, como que é interessante quando a gente transforma isso que é abstrato, que é esse papo, né, essas ideias, em algo que a gente consegue olhar, gerar memória, conectar. Né? Acho que tornar as coisas visuais ajuda na investigação. E eu acho que o que a galera vai trazer agora para o exercício é esse processo de investigação. Né, que você, em algum determinado momento, fala assim, cara, mas essa resposta está muito superficial para mim, então eu vou mais a fundo. E falando, só e concluindo sobre visualidade, a Leca mostra aquelas partículas de água, a fumaça, né? Então, assim, tem como a visualidade, ela pode ser técnica, como você está apresentando, ela pode ser artística também. Então, são tipos diferentes de investigação que cada um dos alunos vai ter que passar. Né? Eu falei muito, mas a minha pergunta específica era como você faz a tradução da cartolina para esse gráfico? Eu entendi. Agora, como é que é o processo para o outro gráfico? Para esse aqui, Porque a esse partir aqui? daí, porque a partir desse diagrama você gera aquela linha do tempo, né? E aí começa a É, pesquisar. na Só fazer verdade, essa assim, conexão. tá. Não, eu gostei muito do que você falou, realmente, assim, a visualização é uma forma da gente colocar de uma forma mais simplificada uma coisa que é muito complexa, né? No meu caso, são essas relações, né? O sistema, como é que ele funciona, o sistema de opressão no território de favela. E no caso da Alessandra, foi uma questão mais voltada para sentimentos, afeto enfim, tem uma série de questões físicas por trás daquilo, né? Que em uma imagem você colocou aquilo, né? Que é muito interessante. Agora, as oficinas, né? O resultado da oficina foram aquelas duas coisas, né? Que me inspiraram para a linha do tempo e para o diagrama do sistema. Entendendo como o sistema funcionava, a partir dali eu fui buscar outras coisas. Eu peguei uma ferramenta de estudos de futuro e adaptei ela para a minha necessidade. E que é também uma das questões aí, né? As ferramentas que eu aprendi no meu mestrado não necessariamente servem para o tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Então, eu fiz questão de ou criar novas ou adaptar, e essa é uma adaptação de uma que eu fiz, que eu aprendi, e, e aí o que eu fiz foi pegar, como é uma análise global, né? O que está acontecendo no mundo que afeta especificamente uma favela no Rio de Janeiro, né? Como a gente está todo mundo interconectado, não só as pessoas, mas tudo, eu achei que fazia sentido fazer uma análise global disso. Então eu fui pegando tendências e sinais, colocando ali na superfície, no primeiro nível, né, desse diagrama, para ir investigando mais a fundo e entendendo onde é que isso chegava e como está conectado a como o sistema funciona na favela ou na sociedade brasileira que está marginalizando a favela, entendeu?
Então, não necessariamente isso foi gerado a partir da oficina, mas foi uma inspiração para que eu me aprofundasse para entender por que aquilo que saiu da oficina está valendo e é difícil de mudar. Por que está sendo Perfeito. reforçado o tempo todo, né? Legal. Aí voltando aqui, o primeiro passo em direção à mudança é a conscientização. Então, para a gente entender o real impacto das nossas próprias decisões e quais narrativas estão sendo reforçadas, repetidas, a gente precisa entender de onde isso vem, né? Qual é a origem, o que isso significa, e trazer esse nível inconsciente, que são aquelas camadas mais profundas ali, para a consciência. Então, essa conscientização é isso que eu quero dizer, né? Para a gente conseguir fazer mudanças individuais e culturais, né? Então, acho que começa do próprio designer. Vocês todos aí são designers também, né? Vocês estão querendo moldar, mudar o que vocês têm hoje, né? E na minha pesquisa eu descobri que são essas narrativas, né? Que são o primeiro passo, claro. A favela tem muitos problemas que precisa ser enfrentado, mas eu acho que começa a partir da narrativa. E por isso que eu achei genial esse curso, porque são vocês fazendo esse exercício, né? De uma coisa que eu investiguei, gastei meses para descobrir que era a partir dali. E aí, para fechar, eu só queria dizer que, assim, um sistema que acredita que matar pessoas vai reduzir a taxa de criminalidade é um sistema que está quebrado, né? Um sistema que induz o desejo de ser opressor é um sistema quebrado. E um sistema que possui opressores nos seus livros de história, como heróis, quer dizer que é um sistema que não está funcionando. Então, assim, eu acho que agora que a gente precisa começar essa mudança e liderada não por aqueles que já estão ditando as regras, né? A favela nunca teve o direito a participar da construção dessas regras, né? E eu acho que esse é o momento. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem pessoas mais conscientes, o mundo está numa crise que dá essa possibilidade de transformação, né? Era isso que eu queria dizer. Obrigada.